Francisco Franco foi o líder que comandou a Espanha com as suas mãos firmes por quase 40 anos depois da Guerra Civil. No final da vida, Franco não teve um fim trágico ou então violento. Ele simplesmente adoeceu, ficou cada vez mais fraco, com vários problemas de saúde, no coração, nos rins e no estômago. Passou dias ligado a aparelhos, sem conseguir falar ou se mover direito. Mesmo assim, o governo escondia a gravidade da situação. Ninguém queria mostrar que o ditador estava prestes a ter o seu fim. Alguns acreditam que mantiveram ele o máximo possível só para ganhar tempo e organizar a transição política. Afinal, quando Franco tivesse o seu fim, o país precisava estar pronto para seguir em frente. E foi o que aconteceu. Em 20 de novembro de 1975, a Espanha começou a deixar para trás a ditadura e entrar em um novo período com mais liberdade. O mais curioso, Franco nunca foi julgado, nunca precisou responder por tudo o que fez. Teve seu fim em uma cama de hospital, em silêncio, longe das consequências. Mas mesmo assim, sua saída marcou o começo de uma nova fase para a Espanha, um fim calmo para um governador que, por décadas, marcou tudo pelo medo e pela censura. Augusto Pinochet foi o general que assumiu o controle do Chile após um golpe militar em 1973, governando o país com firmeza por quase 2 décadas. Durante todo o seu tempo no poder, e mesmo depois, ele foi acusado de muitos crimes contra a população. Prisões, perseguições e desaparecimentos marcaram a sua gestão. Mas o que surpreende é que, mesmo com tantos processos e denúncias, Pinochet nunca chegou a ser condenado. Ele viveu seus últimos anos com certa tranquilidade, em sua casa cercado por familiares e apoiadores. Seu fim aconteceu em 10 de dezembro de 2006, por causa de complicações no coração. Ele já estava com 91 anos. Pouco antes do seu fim, chegou a ser internado em estado grave, mas nem ali enfrentou justiça de verdade. Muitos chilenos esperavam que ele fosse responsabilizado por tudo o que aconteceu durante o seu governo, mas isso nunca aconteceu. O que causa indignação até hoje é justamente isso. Enquanto milhares de pessoas sofreram e famílias ficaram sem respostas, Pinochet teve um fim calmo e muito tranquilo. Não enfrentou tribunais nem prisões e partiu levando segredos que talvez nunca sejam revelados por completo. Para muitos, seu fim foi mais um símbolo da impunidade que acompanhou várias ditaduras da América Latina. Pol Pot foi o líder do regime do Khmer Vermelho no Camboja, responsável por um dos períodos mais sombrios do século XX. Entre 1975 e 79, durante seu governo, milhões de pessoas tiveram um fim por causa da fome, trabalho forçado e perseguição. Seu plano era radical. Ele queria reiniciar o país, apagando tudo que lembrasse o passado, incluindo intelectuais, religiões e até cidades. O resultado, então, uma tragédia em escala nacional. Depois de ser derrubado do poder, Pol Pot fugiu e passou anos escondidos nas florestas do Camboja, ainda comandando rebeldes, mas agora de longe. Em 1997, ele foi preso pelo seu próprio grupo, uma espécie de traição interna. Já velho e doente, foi colocado em prisão domiciliar, em condição mais simples, sem luxo, sem proteção especial. Seu fim veio em 15 de abril de 1998. A versão oficial diz que foi de causas naturais, enquanto ele dormia, mas a dúvida fica no ar e talvez a verdade nunca seja confirmada. Pol Pot teve um fim calmo, sem julgamento, sem testemunhas e sem prestar contas. E isso choca. O homem que causou tanto sofrimento, que deixou cicatrizes profundas em um país inteiro, simplesmente desapareceu, sem respostas, sem justiça, como se a história mais uma vez tivesse sido silenciada. Joseph Stalin foi o líder absoluto da União Soviética por mais de 2 décadas, e sua imagem ainda divide opiniões no mundo inteiro. Por fora, era símbolo de poder, mas por dentro um homem cada vez mais desconfiado, isolado e obcecado por controle. Durante seu governo, milhões de pessoas sofreram com fome, trabalho forçado, perseguições e expurgos. E mesmo assim, até seus últimos dias, Stalin ainda era temido por todos ao seu redor. Na noite de 1º de março de 1953, ele se recolheu como de costume em sua dacha, uma casa de campo nos arredores de Moscou. Horas depois, foi encontrado caído no chão, sem conseguir falar ou se mexer. E aí, começa o verdadeiro mistério. Ninguém chamou médicos de imediato.
seus seguranças e assessores ficaram paralisados por medo de agir sem ordens. O tempo passou, horas preciosas se perderam. Quando os médicos chegaram, já era tarde demais. Ele teve um derrame cerebral que o deixou em estado crítico. Passou dias em sofrimento, sem comunicação, cercado por médicos e líderes que não sabiam o que fazer, ou talvez não queriam mesmo fazer nada. Stalin teve seu fim em 5 de março de 1953, mas até hoje há quem diga que não foi só a saúde que o derrubou. Algumas teorias falam em conspiração ou traição. O fato é que o homem que criou um sistema baseado no medo teve seu fim cercado por silêncio e abandono. Faleceu como viveu, num mundo onde ninguém confiava em ninguém. Muammar Gaddafi foi o líder da Líbia por mais de 40 anos, governando com uma mistura de carisma, repressão e controle absoluto. Ele se via como um revolucionário, um libertador da África. Criou sua própria ideologia, morava em tendas mesmo sendo bilionário e era conhecido tanto pelos discursos inflamados quanto pelas suas excentricidades. Mas por trás da imagem teatral, havia um governo rígido, com censura, prisões e perseguições constantes a qualquer um que tentasse discordar. Em 2011, após anos de tensão acumulada, uma revolta estourou na Líbia, inspirada pela Primavera Árabe. O país mergulhou no caos, rebeldes tomaram cidades e Gaddafi foi perdendo força rapidamente. Ainda assim, recusou a fugir, preferiu se esconder em sua cidade natal, acreditando que poderia resistir até o fim. Em 20 de outubro de 2011, sua posição então foi descoberta. Ele tentou escapar por um túnel de drenagem, mas foi capturado por grupos armados. A partir daí, as imagens e relatos do que aconteceu chocaram o mundo. Gaddafi foi agredido, humilhado e teve seu fim de forma pública, não pelas mãos da justiça formal, mas pela raiva acumulada de um povo agora cansado. Ao contrário de outros líderes que saíram discretamente de cena, Gaddafi teve um fim caótico, em meio a gritos, celulares e muita raiva. Um encerramento violento para um governo marcado pelo medo. E a Líbia afundou ainda mais no conflito, mostrando que tirar um ditador não significa automaticamente alcançar a paz. Kim Il-sung foi o fundador da Coreia do Norte e o responsável por transformar o país em um dos regimes mais fechados e controlados do planeta. Desde o fim da Segunda Guerra, Kim construiu um sistema baseado no culto à sua imagem. Ele era chamado do Presidente Eterno, retratado como um herói quase divino. Comandava tudo, da economia às roupas que os cidadãos podiam usar. Nada acontecia sem sua aprovação. Criou uma estrutura de governo onde a família era o centro absoluto do poder, algo que continua até hoje. Apesar de governar com rigidez, Kim Il-sung teve seu fim bem diferente do que se esperaria de alguém com esse histórico. Em 8 de julho de 1994, teve problemas cardíacos enquanto ainda preparava reuniões políticas. E mesmo com os melhores médicos do país, seu corpo já não aguentava mais. O governo demorou 2 dias para confirmar o seu fim. Quando o fez, o anúncio veio com lágrimas e multidões chorando nas ruas, como se o país inteiro estivesse de luto, ou talvez fingindo estar por medo. O regime aproveitou o momento para reforçar a imagem dele como pai eterno, alguém que nunca realmente partiria. Seu filho assumiu o poder logo depois. A dinastia foi mantida, e a Coreia do Norte seguiu como antes, fechada, controlada e intocável. O fim de Kim Il-sung foi silencioso, mas extremamente simbólico. Ele saiu da cena sem desordem, mas deixou um sistema que ainda aprisiona milhares até hoje. Saddam Hussein foi o presidente do Iraque por quase 25 anos, conhecido por seu domínio total do país e por governar com mãos firmes e absoluta. Durante seu governo, Saddam concentrou todo o poder em si mesmo. Criou uma rede de controle baseada no medo, com espionagem, censura e punições severas para qualquer oposição. Envolveu o país em guerras longas, como o conflito contra o Irã e a invasão do Kuwait, que levou à Guerra do Golfo. E mesmo cercado de ameaças externas, ele sempre se manteve como uma figura imponente, confiável e implacável. Mas tudo mudou em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, acusando falsamente Saddam Hussein de possuir armas químicas. Em poucos meses, seu regime desmoronou. Ele fugiu, se escondeu em uma região rural e foi encontrado meses depois, dentro de um buraco camuflado, desarmado e irreconhecível.
uma imagem chocante para quem foi, por décadas, o rosto do poder no Oriente Médio. Julgado por crimes contra a humanidade, o processo foi transmitido ao vivo. Saddam se defendeu com firmeza até o fim, mas foi condenado. Em 30 de dezembro de 2006, teve seu fim por causa de uma corda. Se é que você me entende, as imagens vazadas mostraram um clima de tensão, zombaria e grito. Um momento de encerramento que muitos consideram mais como vingança do que como justiça. Saddam teve seu fim público, carregado de simbolismo. Um ditador que caiu diante das câmeras e que deixou um país mergulhado no caos, onde a queda do tirano não significou o começo da paz, mas o início de um novo tipo de guerra. Benito Mussolini foi o criador do fascismo e governou a Itália por mais de 2 décadas com ideias autoritárias, nacionalistas e uma obsessão por controle total. Ele se via como um novo imperador romano. Seu rosto estava em cartazes, suas palavras viraram hinos e sua imagem era tratada como algo sagrado por seus seguidores. Mas, ao longo da Segunda Guerra Mundial, tudo começou a desmoronar. A Itália sofreu derrotas atrás de derrotas. O povo, cansado, começou a se virar contra ele, e em 1943, Mussolini foi tirado do poder e preso. Pouco depois foi resgatado pelos alemães e colocado no comando de um governo fantoche no norte do país. No entanto, o fim se aproximava. Em 1945, tentando fugir para a Suíça com a sua companheira, Mussolini foi capturado por guerrilheiros italianos, os partisans. Eles o reconheceram apesar do disfarce e ali mesmo decidiram que o seu tempo havia acabado. Teve seu fim em 28 de abril de 1945. No dia seguinte, ele e sua companheira foram levados a Milão e pendurados em uma praça pública, onde a população se reuniu em massa, alguns por curiosidade e outros por ódio acumulado. A cena foi simbólica. O homem que exigia respeito absoluto foi exposto ao desprezo popular. Hideki Tojo foi o primeiro-ministro do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e uma das figuras centrais por trás da decisão de atacar Pearl Harbor. Militar de carreira, Tojo era a imagem do dever absoluto ao imperador. Acreditava firmemente na força e no destino do Japão como potência dominante na Ásia. Sob sua liderança, o país mergulhou em guerras de expansão violenta, levando sofrimento a milhares de civis e soldados por todo o continente. Ele era rígido, frio e convicto de que estava fazendo o necessário, não importava os custos. Após a rendição do Japão em 1945, Tojo foi preso pelas forças americanas, mas antes disso, tentou contra sua própria existência. Falhou, foi levado ao hospital onde se recuperou. A tentativa não o salvou da justiça, pelo contrário, virou manchete mundial e marcou o início do seu julgamento como um criminoso de guerra. Durante o tribunal, ele assumiu toda a culpa para proteger o imperador Hirohito, que não foi julgado. Manteve a postura firme até o fim, mesmo sabendo que o destino o aguardava. Em 23 de dezembro de 1948, teve seu fim também por corda, junto com outros 6 líderes japoneses também condenados. Adolf foi o líder do regime na Alemanha, responsável por uma das maiores tragédias da história moderna, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. No início, ele foi visto por muitos como um salvador nacional, resgatou a economia da Alemanha após a Primeira Guerra, inflamou o orgulho do povo e construiu um império em tempo recorde. Mas, por trás da imagem de força, havia um projeto de dominação que custaria muito caro. À medida que o confronto avançava e as derrotas se acumulavam, a Alemanha entrou em colapso. No fim de abril de 1945, os soviéticos já estavam dentro de Berlim. A cidade já queimava e Adolf, cada vez mais paranoico, se refugiou no bunker subterrâneo da chancelaria. Ali, cercado por generais desmoralizados e fiéis sem saída, ele se casou com Eva Braun, num ato de desespero e simbolismo. Poucos dias depois, já sem aliados, sem saída e sem esperança, tomou a sua decisão final. Em 30 de abril de 1945, ele teve seu fim dentro do bunker, ao lado de Eva, através de um disparo e cianeto, com os restos queimados, segundo ordens dele mesmo, para que não fossem capturados pelos soviéticos. O mundo só soube aos poucos, nunca foi exibido publicamente. Isso então gerou teorias, dúvidas e lendas que existem até hoje. E você, conhecia como todos eles se foram?
Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.